Nós estamos então aqui na nossa live número 4. Nós já tivemos aí 3 lives e eu estou tendo um feedback muito legal das mamães, dos papais, mas principalmente das mamães que têm acompanhado aí as nossas lives, estão dizendo por aí realmente que as lives têm edificado a vida delas, a família delas, e isso tem me enchido de alegria, de esperança para continuar esse trabalho. Então, na medida do possível, nós estaremos aqui todas as quintas, às 9 horas da noite. Então, não perca, já anota aí na sua agenda. E na medida do possível, a gente vai compartilhando aí as notícias, tá bom? E vamos melhorando, né, as nossas transmissões a cada semana. Vai melhorando, né, os esquemas aí de transmissão, porque no começo a gente vai se ajustando com a tecnologia, até que a gente consegue dominar aí, até que a gente consiga dominar esses meios aí de comunicação, tá? Então, é só o começo, né? Número 4 ainda na nossa live, mas espero aí chegar na live número 300. Imaginou que coisa boa? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a saúde emocional dos nossos filhos, tá? Hoje nós não teremos aqui o nosso sorteio como tivemos nas últimas quintas-feiras, mas é importante que você esteja aí online participando dessa live, enviando a sua pergunta, o seu comentário, para que haja de fato essa interação entre nós, tá? Meu nome é Daniela Rubi, sou da DR Educacional, tenho administrado essa empresa de consultoria para famílias que educam seus filhos no lar e também para escolas que necessitam de capacitações, tá? Por que tratar desse assunto hoje? Saúde emocional dos nossos filhos. Esse assunto, especificamente esse assunto, nessa semana aqui em Ribeirão Preto, tem sido motivo de muito debate, muita conversa entre as pessoas, né, entre um e outro ali nos pontos diversos da cidade. As pessoas têm comentado, têm falado a respeito de saúde emocional. Por quê? Porque nessa semana, na segunda-feira, eu vou passar para vocês um dado muito triste mesmo. Inclusive, há um mover na nossa cidade aqui de jejum e oração hoje, porque na segunda-feira, dia 2, um adolescente se jogou do 5º andar de um shopping aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto. Não sei se você conhece esta cidade, mas ocorreu isso na segunda-feira, né? Foram acionados imediatamente o resgate, o corpo de bombeiros, né? E no mesmo local, no mesmo shopping, no início da tarde da quarta-feira que foi ontem, mais uma jovem, também de 16 anos, se jogou e morreu no local. Foi algo assim bastante chocante. Algumas imagens correram pelas mídias, né, pelo WhatsApp, e infelizmente esse assunto relacionado a suicídio, relacionado à depressão, foi um assunto assim que desde ontem, desde segunda, na verdade, vem sendo discutido aqui na nossa cidade. Eu tinha planos de tratar de outro tema hoje, mas eu não me contive mesmo em tratar desse assunto com você que está assistindo, porque eu acho que é necessário falar sobre esse assunto. Às vezes nós temos casos dentro da nossa própria casa de crianças que estão sofrendo de alguma forma em suas emoções e nós como pais às vezes não estamos percebendo. Então é extremamente importante que nós estejamos atentos a essa realidade e diante dessa seriedade, né, a seriedade desse assunto, e diante de casos de famílias que me procuram para pedir orientação, né, dizendo inclusive que seus filhos estão tendo pensamentos ruins, né? Esses tempos atrás aí eu tive contato com, não foi com uma família não, foi mais de uma família que me procurou para falar a respeito disso, né? São como setas na mente da criança, dizendo para ela fazer algo de errado, algo de ruim consigo mesma, né? Então nós precisamos estar atentos a essa realidade. Especificamente sobre um desses casos, né, que me procuraram, eu vou falar assim por cima, porque obviamente eu não posso revelar
quem é a pessoa, de quem é a família, enfim. Mas eu vou tratar aqui porque eu sei que essa família específica é o exemplo de muitos outros casos que podem inclusive estar assistindo a esse vídeo, né? Nós pretendemos deixar esse vídeo ali disponibilizado no YouTube, então pode ser que você se identifique com essa história, né? Então uma família me procura preocupada porque o filho, ultimamente as crianças têm ficado muito vidradas nos videogames, né, nos jogos. Então o filho que é vidrado nesses jogos de videogame, que fica horas ali no videogame, de repente chega para a mãe chorando, dizendo: mãe, eu tenho tido pensamentos de me machucar, de tirar a minha própria vida. Então essa mãe desesperada, você imagina o desespero dessa mãe em ouvir a criança falar isso aos prantos, né? Essa mãe chega para mim depois e ela me pergunta: Dani, o que é que eu faço nessa situação, né? A maioria dos casos que me procuram para falar sobre esse assunto, na maioria das vezes, são famílias que, infelizmente, diante de uma rotina de trabalho desenfreada ou de uma necessidade mesmo de trabalhar além do horário e tal, você percebe que há uma grande porcentagem de tempo que a criança fica diante dos jogos, né, e não diante da sua família. Ou seja, a família fica toda voltada para o trabalho, né, num tempo muito significativo, e a criança ali alheia à presença dos pais. Geralmente é isso que acontece na maior parte dos casos quando as famílias vêm me procurar nessas situações, né? Então hoje, assim, eu gostaria de falar para vocês sobre um depoimento pessoal, tá? Meu, quem me conhece sabe que eu tenho um depoimento pessoal a respeito desse assunto chamado depressão. Temos aí um outro tópico para falar, que são os gatilhos para os problemas emocionais, né? Os gatilhos para que haja esse problema emocional. O quinto tópico aí é como evitar maiores danos, ok? E por fim, eu pulei aqui tópicos, né, gente? Então eu vou voltar aqui, ó, depoimento pessoal meu, gatilhos para problemas emocionais, como evitar maiores danos na parte emocional da criança, tá? E finalizaremos falando aí sobre a solução, né? O que nós podemos fazer quando os nossos filhos já demonstram sinais de depressão ou de automutilação. Tá? Nós vamos conversar sobre essas questões. Pode ser que este assunto venha extravasar aí, extrapolar uma live. Na verdade, às vezes a gente não consegue tratar desse assunto em apenas uma live, ok? Mas, com certeza, continuaremos na próxima se for necessário, tá? Vou fazer o possível aí para ser bem objetiva e conseguir ocupar esse tempo juntos aí, porque hoje nós não teremos uma live de 1 hora. Por quê? Porque eu já te explico já, né? Terminando a live, eu estarei indo até na frente desse shopping aqui em Ribeirão Preto, o Shopping Santa Úrsula, né? Quem conhece, quem mora em Ribeirão Preto ou quem já veio a Ribeirão Preto sabe qual é o local. Nós estaremos lá com outros jovens de outras igrejas e nós estaremos ali louvando ao Senhor e orando, intercedendo pela juventude da nossa cidade, tá? A ideia é interceder pela juventude, ok? Oi, Letícia. A Letícia falou um oi aí de Rio de Janeiro, né? Quero falar um oi também para Pati Gaudiano. Tem outras pessoas aqui, a Flávia Almeida, Daniel Tomás. Fiquem aí comigo então, vão mandando os comentários aí pra gente interagir, tá bom? Pessoal do YouTube também, temos 2 pessoas online. Olha lá, a Kelly dos Santos Estopa. Tudo bem, Kelly? Liliane Pauchita. Oi, Lili. Vamos acompanhando então que o assunto é sério, né? Importante. Então, primeiro eu quero falar com vocês aí então do meu depoimento pessoal, tá? Quem era a criança Daniela? Eu acho que você que está assistindo também pode fazer essa reflexão, né? Quem era a Flávia, criança? Quem era a Teca Carvalho? A Teca, não, acho que é
eu não tenho certeza do seu nome, mas quem é você quando era criança, né? Quem era você? Quem é a Paty quando era criança? Quem era? Quem era a Cíntia quando era criança? Então, essa reflexão nos faz entender um pouquinho, ter um pouquinho de empatia para com as crianças de hoje em dia, certo? Porque nós também tínhamos aí as nossas emoções à flor da pele aí, né, quando éramos crianças. Então, eu me lembro da minha infância, eu lembro que eu era uma criança meiga, inclusive eu cheguei a ser elogiada dessa forma por várias professoras, então a gente acaba pegando, né, essas deixas e entendendo um pouquinho de quem éramos na nossa infância. E ao mesmo tempo que eu era uma pessoa meiga, adorável, eu era também calada por conta de timidez. Minha mãe deve estar online aí, ela pode dar o joinha aí se ela concordar com isso, né? Pelo menos eu tô passando aqui, viu, mãe, o meu ponto de vista, tá? Porque pode ser que você tenha tido uma visão diferente, né, a meu respeito. Mas eu me lembro muito que quando eu era criança, eu chorava muito em silêncio. Eu lembro que era um choro contido, mas eu chorava muito. Tanto que minha mãe me chamava de manteiga derretida, né? Minha avó chegava a rir, dizendo que ela só percebia que eu estava chorando quando o mar de lágrimas já estava batendo no joelho dela. Então era uma brincadeira que a minha avó fazia. Mas a verdade é que eu era uma criança aí que estava sofrendo lá dentro de mim e sofrendo calada, sofrendo sozinha, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali no íntimo da Daniela, né? E eu sofria na minha rua, eu sofria perseguição das outras crianças. É, isso foi um fato assim que me marcou por longa data, inclusive há uns tempos atrás fez muito sentido para mim algumas reações minhas quando adulta, tendo em vista aquilo que eu sofri na infância. Então é importante que a gente saiba que aquilo que os nossos filhos sofrem na sua infância reverbera, né, ao longo dos anos, se isso não for desbloqueado, vamos dizer assim, né, isso vem a prejudicar o desenvolvimento dela posteriormente. Então é extremamente importante que haja saúde, né, emocional. Olha lá minha mãe falando, é verdade, minha princesa, ai que fofa. A Cíntia disse aí, eu sempre fui taxada de avoada, participativa, porém, como dizia uma professora minha, eu caçava borboletas. Então, Cíntia, são características, né? Eu era a manteiga derretida e você era a caçadora de borboletas. E assim vai, cada um aqui tem a sua história, né? A respeito da sua infância. Assim, da mesma forma, meus pais tiveram as suas infâncias, né? E eles também têm os seus relatos. Eu sei que, diante dessa perseguição de outras crianças na minha rua, o que hoje nós chamamos de bullying, eu lembro que em alguns momentos, minha mãe talvez não saiba disso, hoje talvez seja uma revelação para ela, mas eu lembro muito bem que em alguns momentos eu desejava morrer, desejava perder a vida ou simplesmente apertar um botãozinho ali e deixar de sofrer aquilo que eu estava sofrendo. E numa determinada data, inclusive, lembro que apanhei do meu pai, inclusive, foi quando eu disse em voz alta, eu odeio essa vida. Eu tinha, eu acho que os meus 8 anos, talvez, e meu pai me deu uma chinelada nesse dia porque ele não se conformou com essa minha afirmação. Afinal de contas, eu tinha uma vida boa no sentido de ter um pai, ter uma mãe, ter comida na mesa, ter uma cama para dormir. Então, como é que uma menina que tem tudo isso reclama de sua própria vida? Não é mesmo? Então, meu pai, querendo me educar, compreensivelmente, né, também não foi somente isso, essa questão do odeio essa vida, não foi essa questão também não. Eu lembro que eu tomei uma chinelada porque eu xinguei também, não foi só isso não. Eu expressei de modo mal educado, né, pro meu pai, me lembro bem, mas ele disse assim, entra no teu quarto, fecha a sua porta, você vai pensar a respeito do que você disse. Então, essas coisas todas, elas estão
todas as crianças estão sujeitas a passar por emoções. E isso não significa que nós, como educadores de filhos ou como educadores de crianças dentro de uma sala de aula, que nós devemos privar os nossos filhos, nossos estudantes, de sofrer frustrações. Ao contrário, nós precisamos, na verdade, prepará-los para passar por essas frustrações e sobreviverem, né? E é interessante que nós não pintemos aí um mundo tão colorido, tão cheio de borboletas e contos de fadas até o ponto que as crianças venham acreditar que o mundo é maravilhoso. Senão, a hora que ela sair de nossas casas aí, né? O filho sai de casa, fala tchau mãe, vou seguir minha vida. A hora que ele seguir a vida dele, ele vai tomar um baita de um susto, aí não vai saber realmente lidar com as situações que estão lá fora, né? Então, nós vemos aí, eu contei para vocês um pouquinho desse meu relato de infância, mas só para vocês entenderem o porquê de eu estar contando esse relato. Ao longo da minha vida, eu fui enfrentando situações que expressaram aí uma tendência à depressão. E realmente foi isso que aconteceu, né? Eu tive um caso mais sério aí de depressão quando eu estava namorando, na época, né? Eu tinha aí meus 19 anos, mais ou menos. Tô chutando aqui, tá, gente? Que eu sou péssima de data. Mas tive que tomar medicamentos, né, antidepressivos, ansiolíticos, né, que fala contra a ansiedade e tudo mais. Lembro de ter desejado morte nessa data também, nessas épocas, aí diante das frustrações da vida. E sempre fui enfrentando, gente, situações com relação à depressão. Até nessa minha luta por querer ser mãe, né, passei por situações de depressão. Né? Acontece que hoje em dia eu sei o que eu tenho, vamos dizer assim, embora eu creia muito que Deus pode me curar, né, a qualquer momento, 100% me curar, né, 100% que eu digo eu não ter que voltar, né, a ter recaída nenhuma a respeito da questão da depressão. Mas até hoje, veja que até hoje, aqueles sinais lá da infância eram sinais realmente, porque até hoje eu tenho que lidar com essa questão. E eu entendo que não é nem uma questão psicológica, sabe assim, de controle da mente, né? Alguém fala assim, nossa, mas como você, uma mulher de Deus, uma mulher que anda ali coladinha, né, com a palavra de Deus, tanana, como é que você passa por isso? Não, acontece que existem questões também que ocasionam a depressão, que é uma questão neuroquímica, né? Eu não entendo muito bem dessas questões de modo detalhado para explicar para você, mas às vezes nos falta determinadas químicas no nosso cérebro e isso produz em nós determinados sentimentos, determinados pensamentos e emoções. Portanto, hoje eu tenho convicção de que em alguns momentos eu consigo passar bem sem o medicamento, enquanto em outros momentos eu preciso voltar a tomá-los. Inclusive, estou aí tomando meu meio comprimidinho aí todo dia. E isso não é vergonha para ninguém, é importante que se diga isso. Né? Não estou em pecado, né? Olha, ela deve estar em pecado, ela sofre de depressão, não é frescura, não é sei lá mais o que. As pessoas dizem muita coisa, né? E por esse motivo tem muita gente que faz uso do medicamento e ninguém fala por aí, certo? Agora, com relação às crianças, né? Vamos voltar então ao assunto das crianças. Eu estou falando aqui de um assunto que eu entendo como pessoa desde a minha infância, mas agora eu quero olhar então para os nossos filhos, né? Quais são então os gatilhos para os problemas emocionais? O que geralmente acontece para que haja problemas emocionais, né? Em nossos filhos, em nossas crianças, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas que no primeiro tópico aí são as experiências traumáticas, né? Uma criança que sofreu uma experiência traumática na sua vida, ela pode desenvolver aí uma questão emocional e carregar isso com ela
por longa data e precisa ser tratado e precisa ser dialogado a respeito disso. E é importante que se saiba que enquanto não se resolvem essas questões emocionais, é difícil, inclusive, ela progredir academicamente. Isso eu vi com os meus próprios olhos aqui em casa. Enquanto Bruno e Carolina não se resolveram em suas identidades, na acomodação dos seus sentimentos, entendendo que ali eles estavam em paz, né? Aqui em casa, eles estavam agora com uma família, estavam tranquilos, eles não aprendiam enquanto não se resolvessem essas coisas. Então, às vezes, a gente reclama, né? Ah, o fulano não aprende, né? O Joãozinho não aprende, a Mariazinha tem algum problema que não aprende nada do que eu ensino, né? Vamos observar as emoções, né? Verificar se as emoções estão alinhadas. Então, as experiências traumáticas podem ser aí um dos gatilhos, né? Pode ser um dos gatilhos para os problemas emocionais. O que a criança vê, né, é algo importante de se analisar, que pode trazer também consequências emocionais. O que ela vê, gente, isso é muito sério. Controle de televisão na mão da criança, isso pode trazer questões emocionais, tá? Inclusive prejudicando o sono, prejudicando a questão da administração dos próprios pensamentos, né? O que ela ouve, isso também é um fator importante que pode desencadear aí algumas questões emocionais. Influências formativas, como amizades que estão perto dessa criança ou longe. Por que eu falo perto e longe? Inclusive, isso pode ser algo até subjetivo, né? Perto e longe. Por quê? Uma criança que faz uso desses jogos online, vou dar um exemplo para vocês. Né? Talvez não seja a sua realidade que está assistindo agora, mas muitas crianças atualmente têm utilizado esses jogos online e têm passado horas e horas ali jogando e conversando com outras crianças ou adolescentes ou até adultos dentro de um ambiente virtual, certo? E ela está recebendo uma influência dessas outras pessoas que estão ali em contato com ela. O pai e a mãe acham que está longe o suficiente para não fazer mal para o filho. Né? Afinal de contas, meu filho está logo ali no quarto ao lado, né? Ou na sala jogando. Então, até que ponto essa pessoa que está em contato com ele está de fato influenciando positivamente ou negativamente? Né? Mas o que nós temos visto é que há de fato uma influência, a tal ponto que o filho começa então a rejeitar os conselhos dos pais e a acatar as sugestões daquele que está em contato com ele em maior tempo, né? Então é importante que você, como pai ou mãe, esteja atento ao tanto de horas que essa criança fica exposta à rede virtual de comunicação e quem são essas pessoas que estão teclando com ele. Conheça essas pessoas também, né? Isso é extremamente importante. Agora, outro desencadeador de problemas emocionais que nós temos visto atualmente são o excesso das telas. Nós já falamos dos jogos eletrônicos, certo? Mas também existem aí os filmes, né? Os desenhos, a internet em si. Enfim, tudo tem que ser moderado, né? Essa é a questão. Tudo tem que ser moderado. Se você analisar as suas próprias emoções, quando você passa um dia inteiro exposto às telas, né? O dia inteiro aí no celular, querendo ou não, isso gera uma ansiedade, gera um vício ali, né? Uma necessidade de ficar ali o tempo todo visualizando as curtidas e os compartilhamentos, enfim, a gente acaba se alimentando desse vício e isso vem prejudicar, né? E como evitar então, né, maiores danos? Primeiro eu quero, antes de falar sobre como evitar maiores danos, eu quero indicar aqui 2 livros que vão falar a respeito de emoções também dessas crianças. Um deles é Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. É um livro precioso também, que dá muitas dicas para os pais, tá bom? Lidarem com as emoções, inclusive. Ele fala muito sobre o comportamento ser um reflexo daquilo que é interno na criança, tá? E o segundo livro se chama As 5 Linguagens do Amor.
Esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele tem para adulto e também tem para criança, tá bom? Então, você pode adquirir esse livro para entender a si mesma, né? Ou para entender também os seus filhos, ok? É a ideia de que cada criança recebe o amor de uma forma diferente, se sente amada de uma forma diferente. Acho que isso é assunto para uma outra live e será muito legal a gente tratar sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que algumas pessoas comentaram, né? Aqui a Cíntia continua assim, mas hoje acho que é uma forma de autoproteção, pois sou muito permissiva. Não sei se é essa palavra, as pessoas abusam da minha boa vontade. Isso acontece, Cíntia, por isso que a gente tem que resolver realmente essas coisas, né? Para nós termos aí um maior domínio de todas as áreas da nossa vida, vivemos a plenitude aí das áreas da nossa vida. Muito importante seu relato. Não é vergonha mesmo, desde que não seja apenas uma válvula de escape para os desafios do dia a dia. É verdade, não pode ser um escape, né, para os desafios. E de fato não é motivo de vergonha, na verdade é de encorajamento mesmo, né, para a gente se tratar e cuidar dessas questões. Muitas crianças estão fazendo uso desses jogos online, realmente estão mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso aí, tive essa percepção aqui em casa. Bom, vamos lá então, gente, continua aí comentando, tá bom? Na medida do possível eu vou lendo aí os comentários. Como evitar então maiores danos? Porque o que seria o maior dano? Né? O maior dano é quando os pensamentos que geram sentimentos geram ações, né? O problema é quando aqueles pensamentos ruins se tornam sentimentos e esses sentimentos geram ações que tenham um impacto tão grande que não tenha mais volta, né? Esse é o problema maior, é quando não há mais volta. E existe essa possibilidade. O pior de tudo é que essa possibilidade existe, né? De que não haja mais volta. Então, assim, não é um alerta que eu estou dando aqui para assustar vocês, mas é algo que a gente precisa ter essa noção, né? Nós temos visto aí que há uma necessidade de falar sobre automutilação, de falar sobre suicídio, né? É importante falar sobre esses assuntos, nós precisamos dialogar sobre isso, né? E como evitar então essa automutilação, como evitar esse suicídio. Então, um dos fatores que eu coloquei aqui é a presença dos pais na vida dos filhos. Esse é o primeiro tópico que eu coloquei aqui, tá? A presença dos pais, os pais estarem presentes de fato na vida dos filhos, isso é muito importante. O segundo ponto é a presença dos filhos na vida dos pais, trazer eles para perto, para conversar sobre, inclusive, os desafios que o casal, né, pai e mãe, os pais ali estão enfrentando como família. Eles já precisam começar a perceber quais são os desafios que um casal, que uma família enfrenta. Então, às vezes eu estou estressada aqui, cuidando de contas a pagar, eu chamo meus filhos e falo assim, o que vocês acham que é tudo isso aqui, olha. Esses dias a minha filha chegou perto de mim, me viu aqui com uma planilha de contas que eu estava ali resolvendo, né, pagando, ajustando, e ela falou assim, mãe, o que é essa linha vermelha? Eu falei assim, é uma conta que eu preciso pagar, né, e essas verdes, né, são contas que eu já paguei, por isso que a mãe precisa trabalhar, então ela precisa saber da dificuldade da vida, das dificuldades para que ela saiba lidar com isso um dia também, né, isso é importante. E geralmente quando há um excesso de telas é porque há um excesso de ausência dos pais, né? Há uma ausência dos filhos também no envolvimento na vida dos pais, há ausência de ambos, ou seja, estão morando no mesmo teto, mas não estão ali ligados uns aos outros, né? E isso acarreta em muitos prejuízos. Uma coisa importante também para evitar maiores danos é manter o canal de comunicação aberto, tá? Mantenha esse canal de comunicação com o seu filho o tempo todo aberto. E como é que a gente faz isso?
né? Eu acho que tem que haver aí uma cumplicidade, né, para compreender, não sair julgando logo de cara aquilo que o seu filho diz a você. Isso é uma coisa assim que eu e o Anderson a gente discute bastante, porque à medida que ele às vezes tem, como fala, aqueles receios, ou aquela coisa assim, isso é frescura, né? Ao mesmo tempo eu me preocupo, mantenha esse caminho aberto de comunicação entre você e o seu filho, né? E ao mesmo tempo eu sou assim com a Carolina, que é menina, então eu acabo não tendo muita paciência para os mimimis dela, né? Então a gente precisa aí ter um canal de comunicação, eu falo por mim mesmo, a gente precisa estar atento a essas possibilidades que os nossos filhos veem. Às vezes eles vêm falando uma bobagem ou outra, mas na verdade eles estão pedindo assim, por favor, me ouça, que depois desse assunto bobo aqui eu quero falar outra coisa, né? Talvez seja esse o início. Então, naquele caso que eu falei lá no começo da live, a respeito daquela criança que chegou para a mãe falando: mãe, estou tendo pensamentos ruins, havia ali um canal aberto de comunicação. Apesar de haver pouca presença da mãe no dia a dia da criança, havia um canal aberto de comunicação, porque se não houvesse, essa criança iria guardar para si, né, esse sentimento ruim, e no final das contas algo ruim poderia acontecer, algo pior poderia acontecer, e essa criança tinha oportunidades de estar sozinha, né, por longas horas. Afinal de contas, já é uma criança que tem autonomia para estar sozinha. Então, se ela não tivesse falado para a mãe, consequências drásticas poderiam acontecer, né? Então, a gente precisa abrir esse caminho para a comunicação. Outra coisa, possibilitar o enfrentamento de frustrações cotidianas. Isso é muito importante, gente. Uma criança que recebe sim, sim, sim toda hora. Eu quero isso e toma. Eu quero aquilo, toma para você isso também. Ela não experimenta o não em alguns momentos da sua vida. Ela tende a se frustrar de modo brusco futuramente. E a gente vê essas crianças se frustrando e fazendo um escarcéu, né, em público muitas vezes, e a gente percebe ali que falta ali o treino da frustração. Então hoje, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Na atividade de hoje, Carolina olhou para mim e falou: eu não gosto de copiar esse texto. Eu não gosto de fazer cópias, né? É uma cópia com sentido que a gente dá aqui em casa, que se chama traslado. Isso beneficia vários pontos, que eu já comentei isso no meu Insta. Mas ela disse: eu não gosto. O que ela queria de mim quando ela disse isso? Ela queria que eu olhasse para ela e falasse assim: então tá bom, filhinha, deixa então, não faz não. Né? Mas aí, e aí a frustração? Como é que fica o ensino da frustração, né? Eu tenho que ensiná-la a superar essas dificuldades, certo? Então, eu simplesmente disse: eu sei, você não gosta, mas você vai ter que fazer. Então, ela sai batendo o pé, fica brava, mas eu vou fazer o quê? Ela tem que fazer, porque nem tudo que ela gosta, ela vai fazer, e nem tudo que ela não gosta, ela vai poder deixar de fazer, né, na vida. Essa é a verdade. Então, esse enfrentamento de frustrações cotidianas é necessário, que você possibilite isso, tá? Como pai e mãe. Não tenha dó dos seus filhos, tá? Isso aí é algo fundamental. Por quê? Quando o seu filho está lavando uma louça dentro da sua casa, a tendência é que os avós, né, tios, enfim, todo mundo chega: ai, tadinho, deixa ele brincar, enfim, familiares ali cercando, ou você discute com seu marido, dizendo: ele é só uma criança, né? Cuidado com isso, porque às vezes, primeiro, quando você briga com alguém defendendo a criança na frente da outra pessoa, você dá autoridade para ela, ela cresce, vira o reizinho mandão de dentro de casa, e aí, sinto muito, ela vai começar a governar. Né? Agora, quando você fala isso também, quando você começa a poupá-la dessas situações, você acaba não permitindo que ela seja forjada em seu caráter. O caráter é forjado em meio às dificuldades, em meio às pressões da vida. Então, é importante que as emoções sejam treinadas nessas situações também, tá?
Ensinar a administrar a imaginação e os pensamentos. Isso eu fiz com os meus filhos e aconselho você a fazer também. Explique para o seu filho, mesmo que ele for pequenininho, explique para ele, para os seus filhos, que há um porteiro do pensamento. Esse porteiro aí é você. Você precisa, na verdade, ali abrir a porta do seu pensamento para pensamentos que valham a pena e fechar para pensamentos que não valham a pena. Né? Eu cheguei a ler para Carol Filipenses 4:8, se você está anotando, anota aí para você depois meditar um pouquinho a respeito. Filipenses 4:8 diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, na palavra de Deus, sendo explicado a peneirinha aí dos nossos pensamentos. O que é que pode passar por essa porteira, né, dos nossos pensamentos? Ou peneira, como foi que eu expliquei para Carol. Para o Bruno eu falei sobre porta do pensamento, a porta da mente, e para Carol eu usei a alegoria da peneira. E eu disse para ela, tudo que passar pela peneira, né, você pode pensar. Agora, o que não passar, por exemplo, é verdadeiro? Não é? Então não pense sobre isso. É puro? Não é? Então não pense sobre isso. É respeitável? É justo? É amável? É de boa fama? Olha só. Então você utiliza essa peneira e começa a treinar os seus filhos a administrar esses pensamentos. Isso é o princípio de mordomia, né? Ele precisa administrar os pensamentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi. A preocupação é a má gestão da imaginação. Eu aprendi isso há pouco tempo atrás e todas as vezes que eu me preocupo, eu tenho essa nítida percepção de que 85% das coisas pelas quais eu estou preocupada não acontecerão, não importam. Inclusive eu assisti um vídeo do Dr. Ítalo, esses dias falando sobre isso. Muitas das coisas que você se preocupa, elas não vão acontecer. Por incrível que pareça, a gente se preocupa com algo assim que é fruto realmente de uma imaginação. Então nós precisamos administrar essa imaginação, tá? E outra coisa que faz com que você evite maiores danos, eu já vou falar, tem gente perguntando assim, essa live vai para o YouTube? Preciso compartilhar essa live com pessoas queridas. Olha, você precisa você pode dar e compartilhar essa live por meio do Instagram, dentro de 24 horas estará lá, você marca as pessoas, enfim, envia para as pessoas essa live, tá? Mas eu vou mandar para o YouTube também, tá bom? A qualidade pode não ficar tão boa lá no YouTube, mas na medida do possível você aconselha a pessoa aí a suportar aí as dificuldades tecnológicas, né? E poder fazer uso dessas informações, tá bom? Vamos lá. Então a última coisa que a pessoa pode fazer para evitar maiores danos com relação às emoções e às ações que decorrem dessas emoções é a oração secreta. O que é a oração secreta, gente? É a oração da mãe. Sabe, seu filho está dormindo lá no quarto dele e você vai até o quarto dele e você estende as suas mãos sobre ele e você ora, e você ora, e você ora. Quantas vezes eu já fiz isso aqui em casa? E eu acredito que você também já tenha feito. E se você, por algum motivo, pela correria do dia a dia, não fez isso, acaba esquecendo, lembra disso. Seu filho está dormindo lá, sua filha está dormindo, vai lá, ninguém sabe, mas o pai sabe. Você estende as mãos sobre os seus filhos e ora por eles. A oração da mãe, a oração do pai é poderosa para mudar situações, para transformar situações. Tá? Principalmente aqui em casa, não vou dizer assim de modo preconceituoso com relação às crianças que são adotadas, não, de modo algum, mas na minha casa eu orei muitas vezes para que Deus guardasse os pensamentos dos meus filhos, coisas que eles viram e que eu jamais saberei, né, por causa da adoção, eu jamais saberei
as situações pelas quais meus filhos passaram. Então, e tem situações que também você jamais saberá, né? Porque 24 horas você não está com seu filho. Às vezes seu filho vem falando alguma coisa e você fala, nossa, onde é que ele aprendeu isso? Né? Eu não estava ali quando ele aprendeu isso, então olhe para o seu filho, isso é fundamental. Eu coloquei como última questão aqui, mas é primordial, é essencial que você faça isso, tá bom? Agora, para terminar, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. É o último tópico aqui. Se você que está assistindo sabe que o seu filho, sua filha já está apresentando sinais de depressão, que é o quê? Ficar isolado, muito cabisbaixo, sem vontade de comer, né? Sem vontade às vezes até de tomar banho, mas assim, para baixo mesmo, porque a depressão, gente, ela puxa a gente para baixo, é uma angústia que vem aqui, ó. Ela puxa a gente para baixo, literalmente. Estou falando do que eu sei como é, tá? Se você está vendo esses sinais de depressão, se você está percebendo que seu filho está usando muito blusa de frio, até aqui, ó, blusa de manga comprida, vigia, porque a automutilação, quem se automutila geralmente se esconde com roupas compridas, mesmo em pleno sol de 40 graus, a pessoa tá lá com blusa de frio, com touca. Pergunta se seu filho estuda na escola, pergunta para a professora como é que ele se relaciona com os colegas, investiga, você precisa investigar, tá? Na escola a professora tem que olhar para 35 e o seu filho às vezes está lá em meio a esse caos e ele não está sendo atendido nas suas necessidades, tá? Não confie 100% nos cuidados dos olhares que estão ali ao redor dele. Tá? Agora, se seu filho mora em casa com você, aliás, mora, obviamente, né? Se seu filho estuda em casa, fique atento também para aquilo que ele está assistindo, com quem ele está se relacionando, ok? Isso é muito importante. Olha, gente, já tô até passando do tempo da live, tá? Tá tão gostoso esse assunto, mas como é que vocês podem fazer se seu filho está apresentando esses sinais de depressão e de automutilação? O que você precisa fazer? Uma coisa que eu preciso recomendar a vocês é buscar a ajuda de um psicoterapeuta. Muita gente tem receio de pedir ajuda para esses profissionais, achando que, não, mas não é tão sério a esse ponto. Até se ofende quando alguém sugere, né, essa providência. Né? Às vezes se ofende quando a professora fala, vai ao psiquiatra, veja. Gente, psiquiatra não é médico de louco. Eu tô falando isso porque no começo eu tive preconceitos a respeito das minhas consultas ao psiquiatra. Mas é necessário um médico que vai entender melhor a situação. Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. São profissionais que vão ajudar você a segurar um pouco essa situação. Sozinha, às vezes, a gente não dá conta. Assuma que isso é necessário, não é mesmo? Então peça ajuda também na igreja. Geralmente a igreja, às vezes, tem alguém ali capaz de te ajudar, mas fique atento, porque às vezes o conselho na igreja, às vezes é só no âmbito espiritual e muitas vezes não é relacionado, tem um mosquito aqui, não é somente relacionado à questão espiritual. Eu vou ser bem sincera com você, às vezes é simplesmente um fator químico cerebral que precisa ser ajustado. Ajustou essa questão química do cérebro, tudo volta ao normal, tudo fica 10, tá bom? Então, outra questão então, a psicoterapia e o tratamento com base em medicamentos prescritos por psiquiatria, né, por psiquiatra, questão da neuroquímica cerebral, tá bom? Então ficam aí essas dicas, se comunique, não sofra sozinho. Eu vou deixar aberto aí o meu Instagram, no direct, manda aí as suas perguntas, suas opiniões, enfim, seus depoimentos, seus comentários. Vamos conversar sobre isso além dessa live, tá? Vamos dialogar sobre isso. Olha lá minha mãe falando, a mãe orava quando você e seu irmão dormiam. Ai, que linda, mãe, obrigada. Suas orações chegaram, né, até o céu e o Senhor atendeu ao seu clamor, viu? Tem atendido. Agora, uma coisa que eu quero fechar aqui a live, gente, já tô terminando,
que está em Mateus capítulo 18. Eu quero que você leia, se possível, esse capítulo todinho na sua casa, mas principalmente o versículo 1 até o 14, que vai falar sobre crianças. Esse pedaço todo aí vai falar sobre crianças. E sabe o que Jesus fala para aqueles carinhas ali que estão tentando afastar, né? Na verdade, Jesus pega uma criança, coloca no meio dele, né? No meio deles ali, e ele diz que aquele que receber uma criança em nome dele recebe a ele mesmo, né? E aí chega um momento que Jesus dá uma afirmação, chega a ser chocante o que Jesus fala a respeito das crianças. Ele diz assim no versículo 6: aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse nas profundezas do mar. E sabe o que ele diz na sequência? Lá no versículo 10, ele fala assim, ó: não despreze qualquer desses pequeninos. Não despreze. O que é desprezar? É deixar de lado, né? Não despreze, porque ele fala que os anjos dos céus, os anjos das crianças, têm acesso ao Pai o tempo todo. Olha lá, ó. Os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Sabe o que eu vejo aí? Que existem anjos das crianças que sobem rapidinho, zoom, rapidinho, e não precisa agendar horário com o Pai, né? Eles chegam lá no escritório celestial, lá já fala direto com o Pai, o Rei dos Reis. Fala com ele diretamente: olha, fulana está sofrendo, né? E rapidamente Deus envia o livramento. Então, ai daquele que fizer uma criança tropeçar, né? Agora eu quero fazer um convite para você, para que você compartilhe essa live com outras pessoas, tá bom? Com pessoas que você sabe que necessitam ouvir essas coisas. Essa live vai ficar disponível no YouTube, no canal DR Educacional. Então você manda para a pessoa esse link para que ela tenha acesso a essas informações. É algo importante, né? Das pessoas saberem. Siga o meu perfil lá no Instagram, também DR Educacional. Ativa as notificações tanto no YouTube quanto no Instagram para você ficar por dentro. Se inscreve lá e compartilha, né, a live com alguém. Também entra, gente, no grupo do Telegram. Se você faz uso do Telegram, entra lá e procura DR Educacional. Eu tenho avisado as pessoas a respeito das lives por lá também. Tá bom? Então, vou começar a colocar artigos, coisas assim lá também. No Facebook a gente também tem a nossa página. Tudo para que você fique informado, fique por dentro dessa movimentação toda que tem acontecido aqui dentro da DR Educacional. Tá bom? Eu me disponibilizo porque eu quero servir a sua família. Tá joia? Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada mesmo por todos vocês que estiveram online. E aos poucos aí a gente vai tratando de outros assuntos. Deixa suas sugestões, quais temas que você gostaria de falar, tá? Quais DRs você precisa resolver na sua casa. Eu estou anotando todas e na medida do possível a gente vai tratando, tá bom? Não ache que eu estou ignorando a sua solicitação, que eu não estou, tá? A gente ainda vai falar sobre o assunto que você solicitou, mas a gente está tentando articular aí conforme a necessidade, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.